Muitíssimo obrigado por vocês terem tomado tempo da vida de vocês para vir aqui no Necrotério, esse espaço, né, comentando com a nossa maravilhosa Lúcia, né, que trabalha aqui nesse espaço que hoje é do Museu Paranaense de Ciências Forenses, que a gente já considera meio casinha. A gente já fez a peça aqui e estamos fazendo também um curso de escrita criativa que vai terminar essa semana, essa turma, e espero que a gente possa fazer outras parcerias além do Cineclube Necrotério, que é uma outra coisa que a gente está fazendo por fora. Esse a gente está fazendo por prazer mesmo, não tem nada a ver com nenhum projeto nosso, é pelo prazer de realizar as coisas aqui nesse espaço tão incrível e que dialoga bastante com o tema de hoje, que são os 27 anos da nossa companhia Vigor Mortis. A gente escolheu celebrar essa data porque nós somos rock and roll. E como vocês sabem, 27 anos é uma data complicada para quem é rock and roll. Né? Tem caso de James Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jim Morrison, exatamente. E então essa maldição dos 27 anos, ela parece ser limitadora, mas nós vamos vencer essa maldição, já estamos vencendo, e contar um pouquinho, acho que a maneira é tentar compreender a nossa história para a gente tentar entender qual que é o guia de sobrevivência para passar num negócio que é muito difícil, agora falando sério, trabalhar com uma empresa cultural que sobreviva 27 anos. E aí, para isso, eu vou ter que mostrar esse jovem com cabelos aqui no meio, e juntamente com essas duas outras atrizes incríveis. A Vigor Mortis, na verdade, ela nasce quando eu me formo na faculdade com outro nome, chamada Companhia das Aqualoucas, que a gente montou algumas adaptações de Edgar Allan Poe, então a dedicação ao horror já estava bastante presente. Companhia das Aqualoucas foi a empresa que eu montei com a minha colega formanda, Janine Rinov, que hoje é uma ativista cultural muito intensa lá em São Francisco do Sul. E a gente teve 4 montagens pela Companhia das Aqualoucas: o Cantos Fúnebres da Esperança, Máscara da Morte Vermelha, Sangue para uma Sombra e Escuridão das Lembranças, todos baseados em Edgar Allan Poe. Foi na terceira montagem, chamada Sangue para uma Sombra, com o nosso lendário ator paranaense Enio Carvalho, e que era baseada em O Gato Preto e William Wilson, do Poe, que um dia eu tive uma visita de um diretor para quem eu tinha feito uma assistência um tempo antes. Esse diretor era o Antônio Abujanra. Não sei se vocês lembram quem era o Antônio Abujanra. Os que já têm alguma idade vão se lembrar do Ravengar, da novela Que Rei Sou Eu, enfim, de diversas outras coisas. Mas, além de tudo, ele era um importantíssimo diretor de teatro e de televisão, que nos deixou há 10 anos, foi em 2015 que ele faleceu. E o Abujanra, ele, depois de ver a peça, ele falou uma frase mágica para mim, daquelas frases que mudam a vida da gente. Ele disse: Paulinho, por que você não estuda o Gran Guignol? Eu não sei lá o que é Gran Guignol, mas eu estava prestes a começar o meu mestrado na Inglaterra, e à medida que eu compreendi o que era o Gran Guignol, eu entendi que seria o tema da minha dissertação. O tal do Théâtre du Gran Guignol foi um teatro que existiu em Paris entre 1897 e 1962 e se dedicou a narrativas de horror e violência. Encenou centenas de peças diferentes ali, principalmente na década de 20. Era uma coisa, e eu não estou brincando isso, era uma programação tão importante em Paris quanto visitar a Torre Eiffel. Você tinha que ir na Torre Eiffel, você tinha que ir no Louvre, você tinha que ir no Gran Guignol. Tão forte era
a influência desse teatro, principalmente ali na década de 20. Ao longo dos anos ele teve problemas, obviamente teve problemas especificamente entre 1941 e 1945, com um pessoal que levanta a mão esticada e que nós odiamos, não gostamos e que todos devem morrer, e de um jeito bem sádico, se possível, a gente vai gostar, e acabou fechando as portas em 1962, entrou num período de que ninguém sabe, isso é um assunto que não presta. Mas, curiosamente, na mesma época que eu estava estudando no mestrado, outras pessoas também estavam fazendo estudos, publicando livros e tal. Como produto da minha dissertação de mestrado, eu fiz uma peça baseada no conto de Edgar Allan Poe, de H.P. Lovecraft, Reanimator, cuja adaptação mais famosa completa 40 anos esse ano, do Stuart Gordon, e já teve problemas de cara. Lá na Inglaterra, o diretor técnico do teatro da escola queria proibir o uso de órgãos de animais que a gente estava usando no cenário, dizendo, não, isso pode ser muito forte para o público. Eu digo, é exatamente esse o ponto! E a gente foi num açougue local para pegar coração de boi, estômago e tal, para simular, enfim. Colocamos em formal, tudo bonitinho, tá tudo muito bem cuidado, mas queriam proibir a gente, porque era essa coisa esquisita. Ainda, desculpa, eu falei errado, que na verdade a gente teve, quando eu voltei para o Brasil, uma última montagem com a Companhia das Aqualoucas, que é a montagem de transição. Eu quase já considero ela meio Vigor Mortis, porque ela era uma peça bastante granguinhol, que foi o Terror no Gabinete das Figuras de Cera, ainda com a minha ex-sócia Janine Rinov no elenco, que falava sobre serial killers e uma pessoa que tinha o rosto queimado por ácido, um assunto bastante comum no granguinhol, que aparecia bastante. Mas vendo que os interesses da Janine e os meus interesses estavam diferentes naquele momento, foi o momento de acabar com a Companhia das Aqualoucas, e aí que em 1997 nasce a Vigor Mortis. E é esse o tema que a gente vai falar hoje, um pouco das montagens da Vigor Mortis. E a Vigor Mortis nasce como esse lugar que tem como missão principal explorar as possibilidades daqueles meus estudos da dissertação de mestrado. Então, crianças, estudem, que estudar é legal, leva a gente para trabalhos que duram 27 anos ou mais, e já está durando mais. E nós temos várias vertentes de trabalho. A gente vai falar bastante de teatro, um pouquinho de cinema e bem pouquinho de quadrinhos, que senão não dá tempo de falar tudo hoje. E no teatro, então, é onde a gente tem a maior parte das nossas produções. A primeira montagem que a gente fez em 97 se chamava Pip, através dos olhos de um serial killer. Essa foto da primeira formação da Vigor Mortis, em 97, na frente do Guairinha, que foi onde a gente estreou a peça. E tem algumas pessoas até que hoje já são um pouco famosas até. Tem a Daniele do Rosário, que é uma atriz excepcional, ela está casada com o Emílio de Mello, que é um outro ator brilhante. O José Padilha, mas não é o José Padilha que vocês estão imaginando, mas embora também esteja trabalhando com cinema. Mariana Zanetti, que tem um trabalho forte com cultura caiçara, lá em Paranaguá, hoje em dia um centro cultural belíssimo. Maria Luciana, Álvaro Sena, e aqui em cima, escondidinho, quase não dá para ver, o Leandro Daniel Colombo, que o último trabalho que ele fez com a Vigor Mortis já faz algum tempo, já faz mais de 10 anos, mas ele foi o ator que mais tempo ficou na Vigor Mortis até hoje. Por enquanto, né, Kenny? Já vamos chegar lá. E o Dani, Leandro Daniel Colombo, ele hoje em dia tem o rosto mais conhecido, porque ele está em novela, na última novela das 6, não sei se quem viu a novela das 6, o Rancho Fundo, que ele fazia um delegado e tal, então ele ficou famosinho agora. Tive com ele semana passada, que eu fui para o Rio de Janeiro, a gente se encontrou. Nossa segunda montagem foi 2 anos depois,
Aliás, antes, deixa eu só voltar aqui do que eu marquei até... Opa! O PIP teve uma outra coisa importante também, que no ano seguinte, 1998, nós somos uma das 7 peças, 7, vocês não ouviram errado o número, do Fringe, do primeiro Fringe do Festival de Teatro de Curitiba. O Festival de Teatro de Curitiba só tinha a mostra oficial, que eram umas 12 a 20 peças de teatro grandes, de pessoas famosas e tal, e em 98 eles resolveram abrir para a participação ampla de quem quisesse, seguindo os moldes do Fringe de Edimburgo, onde entra quem quer. E daí a programação fica gigante, né? Naquele ano tinha mais peça na mostra oficial do que no Fringe. Hoje em dia são aproximadamente 400 peças que tem no Fringe. E na mostra oficial continua aquele mesmo número de 12 a 20 peças. Mas naquele ano tinham 7. Nós fomos os primeiros corajosos, quando ninguém entendia o que era esse tal de Fringe. A gente disse, não, vai ser legal, vai ser bacana, vamos entrar nessa. Depois a gente saiu, viu que não era tão vantajoso por um período, mas agora, o ano passado, a gente fez uma peça, esse ano a gente vai voltar com a Maldição dos 27 anos, porque passa a ser um outro momento que é interessante, justamente porque a Vigor Mortis está melhor estabelecida depois de todos esses anos, é um bom momento para estar investindo no Fringe de volta. Não sei se vocês sabiam que o Fringe funciona desse jeito, não tem patrocínio nenhum do festival, são as companhias que bravamente, como é o nosso caso e o caso de diversas outras companhias, o elenco e a equipe vão pelo risco, risco e bilheteria, não tem... No nosso caso, a gente nem tem bilheteria. Nós vamos ver se a gente consegue passar um chapéu na saída no final, assim, para poder ajudar um pouco com os custos. Mas é desse jeito. Então, valorizem as peças que estão no Fringe, porque a galera está batalhando para chuchu. A nossa segunda peça esteve na mostra oficial, estreou, esteve as únicas apresentações na mostra oficial do Festival de Curitiba. A gente, depois de ter feito o Fringe, entramos na mostra oficial com o espetáculo DCVXVI, Eis o Filho da Luz, e foi um dos maiores fracassos que nós tivemos em toda a nossa carreira. A gente não foi um fracasso de público, pelo contrário, veio público em peso, mas a peça tinha alguns problemas. Não era uma peça legal, eu admito. Eu, na verdade, olhando para trás, eu vejo que a peça não era tão ruim quanto eu achava que era. Que quando eu pergunto para as pessoas, eu digo, não, tinha problema, mas não era tudo isso, não. E hoje eu vejo que, de fato, ela não era tão problemática, mas ainda assim se tornou um marco importante. Primeiro, para poder se afastar, e eu acho que aí no Guia de Sobrevivência é algo importante da gente pensar. Vocês já viram uma palestra da Fernanda Montenegro? É uma entrevista, na verdade, da Fernanda Montenegro, que a entrevistadora pergunta o que você dá de conselho para quem está começando no teatro, e ela fala, desista. Desista. E aí a pessoa fica, tipo, nossa, mas que conselho mais horrível. Ela diz, não, desista, porque tem um monte de gente querendo fazer, é complicado, e vai fazer outra coisa, vai trabalhar em loja, vai trabalhar em banco, vai fazer outra coisa. Agora, se você sentir que você não consegue viver sem isso, aí volte. E isso aconteceu comigo, com a Vigor Mortis, muito tempo antes de eu ver essa palestra, essa entrevista da Fernanda Montenegro. E foi exatamente o que aconteceu.
foi um fracasso, que foi um baque muito grande, e eu me afastei do teatro por 5 anos. 5 anos sem fazer nenhuma peça de teatro. Comecei a trabalhar com alguns vídeos experimentais e tal, que não é o caso aqui. Não fiquei parado artisticamente, mas no teatro deu um trauma e eu precisei me afastar. E só em 2004, 5 anos depois, eu fui fazer uma peça que falava justamente sobre um diretor de cinema que depois de um grande fracasso tentava se recompreender. E eu ainda usava como referência um dos meus livros favoritos, Moby Dick, misturava com o título do Glauber Rocha, Moby Dick e Ahab na Terra do Sol, para falar sobre essa compreensão da importância da derrota. Compreender a derrota é muito importante, e eu deveria saber disso há muito tempo, porque justamente o meu padrinho, Antônio Abujanra, ele quando ele vinha para Curitiba, de vez em quando, ele chegava para mim e dizia: Paulinho, me fale dos teus fracassos, sucessos não me interessam, me fale dos fracassos. E eu já deveria ter entendido isso há muito tempo, mas a gente precisa vivenciar para compreender de fato o que significa você fracassar para você poder seguir adiante com novos olhos. E até foi curioso que nessa peça teve um dos críticos que fez lá atrás para o DCV-XVI uma crítica muito pesada. Ele pediu o ingresso para o Moby Dick. E a produtora que veio pegar o ingresso disse: o tal crítico quer ver Moby Dick. Eu digo: beleza. Você entrega esse ingresso para ele e diz que essa peça só existe por culpa da crítica que ele fez. E depois ele veio falar comigo assim: eu nem me lembro o que eu escrevi. E é exatamente isso. Essas coisas, tanto o sucesso quanto o fracasso, eles são esquecidos. O que importa é o que você continua fazendo. E aí já vem mais uma das dicas da sobrevivência na Vigor Mortis. E aí aconteceu isso aqui. Morgue Story, Sangue, Baiacu e Quadrinhos. Acho que ninguém aqui viu a peça, né? Não. Uma história de necrotério que justamente fecha o ciclo, ou abre um novo ciclo, que eu prefiro pensar assim, junto a esse espaço aqui. A gente recriou um necrotério em 2004 para essa peça que o projeto dela era anterior à minha desistência. Era um período complicado para as leis de incentivo em Curitiba, onde demoravam muito para aprovar projeto. Tanto que a gente montou o projeto, enviou para a prefeitura, né, para a Fundação Cultural. Aconteceu o fracasso, eu desisti de fazer teatro. E aí, quando o projeto estava no nome da Mariana Zanetti, a atriz que está lá em Paranaguá hoje. E a Mariana chegou para mim e disse assim: olha, o Morgue foi aprovado, vamos fazer? Eu disse: não, eu já desisti de teatro. Não quero mais. Foi ruim aquela experiência, não quero repetir. Peça para outra pessoa dirigir. Ela: não, Paulo, ela foi incrível. É a Mariana que me salvou aqui. Ela disse: não, você vai fazer. Eu digo: beleza, eu vou fazer, mas eu vou fazer o que eu estou afim. Não vou querer agradar ninguém. E aí eu montei essa peça que era meio mais pra zoeira, tinha uma pegada meio Evil Dead, Uma Noite Alucinante e tal, que era para ser o ritmo e o humor da peça. E pensei: uma meia dúzia de pessoas vai ver e a gente faz as apresentações que tem que fazer e eu volto para o meu exílio. Na estreia, quando terminou a apresentação e eu ouvi o entusiasmo das pessoas no aplauso, que não era um aplauso educado. A gente sabe quando é um aplauso educado. Não era mais que isso. E aí eu só pus a mão no rosto e disse: puta que o pariu, voltei. Voltei. E desde então não parei mais.
Mais ou menos, porque eu tive alguns momentos de quase desistência também. Mas o Morgue Story foi essa peça definidora do que a Vigor Mortis passaria a ser desde então. E ganhou prêmio, melhor espetáculo no Gralha Azul, direção, melhor ator, e enfim, viajou o Brasil inteiro por diversos festivais. Tem gente que lembra até hoje, depois virou filme, como a gente vai falar também, e abriu caminhos para que a gente fizesse tudo que a gente fez depois. E me ensinou daí uma nova regra desse guia de sobrevivência, de não fazer algo para agradar os outros, fazer algo que te agrade. Agradar os outros vai ser uma consequência. Não dá para você saber o que vai ser. Pelo contrário, até se você quiser agradar os outros, pode parecer meio apelativo demais. Primeira pessoa que você deve agradar é você mesmo, mas de um jeito sincero. Que você senta na plateia e diz, eu gosto disso. Não de um jeito egocêntrico, claro. De um jeito sincero. Se afaste e diga, se fosse outra pessoa dirigindo, você gosta? Gosto. Aí você está no caminho certo. Não de um jeito narcisista. Aí está errado, claro. Essa é uma nova regra que a gente descobriu. No mesmo ano, a gente, empolgado com sucesso, a gente fez uma peça pequenininha chamada Snuff Games, mais pelo prazer de continuar trabalhando junto. Foi uma peça que a gente fez sem apoio de incentivo, nada, mas que foi uma experiência muito legal, que tinha um roteiro que também fazia algumas experiências interessantes dramaturgicamente. Em 2006, a gente fez uma outra peça que não foi exatamente um fracasso, não foi exatamente sucesso, mas foi uma parceria legal que a gente fez com grandes amigos nossos, que é o grupo Antropofocus. O Andrei foi meu aluno quando eu comecei a dar aula lá atrás. A nossa diferença de idade era muito pequena, e a diferença de idade entre o Antropofocus e a Vigor Mortis também é pequena, acho que de 3, 4 anos. E acho que vocês já viram peças do Antropofocus. Se não viram, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. São absolutamente divertidíssimas. O Andrei focou em comédia e a gente fez uma peça de horror e comédia com o elenco do Antropofocus e uma atriz da Vigor Mortis. Quando a gente fez Morgue Story, Sangue, Beco e Quadrinhos, tinha o nome Quadrinhos ali no meio, mas depois de fazer a peça várias vezes eu me senti meio culpado, porque eu disse, putz, eu estou colocando quadrinhos e eu estou falando disso de maneira tão leviana, a gente precisa estudar melhor o que é essa linguagem de quadrinhos. Não só como pessoas que gostam, mas como pessoas que conhecem e estudam. E aí a gente montou um grupo ali de pessoas, eu, Leandro Daniel Colombo, a Rafaela Marques, a Carolina Foquemon e o cenógrafo Guilherme Almeida. A gente começou a estudar quadrinhos com o DW, um desenhista muito amigo nosso. Depois entrou na jogada o José Aguiar, grande quadrinista aqui de Curitiba, e um grupo de grafiteiros que trabalhavam com stencil, por causa dos personagens da peça que trabalhavam com essas linguagens. E essa peça se chamava Graphic, que tinha cenas de violência no final, mas ela era essencialmente uma comédia, uma tragicomédia melancólica sobre 3 pessoas que estão tentando se expressar através dos desenhos. Essa peça foi um outro sucesso estrondoso, também viajamos o Brasil inteiro, até hoje é a peça que mais teve público. Eu acho que a gente passou de 200 mil pessoas apresentando essa peça no Festival de Londrina, na Bahia, em Pernambuco, temporada no CCBB do Rio de Janeiro. Foi incrível a repercussão que esse espetáculo teve. E, enfim, no mesmo ano a gente fez uma peça de encomenda chamada Pincéis e Facas. Alguém aqui é fã da Frida Kahlo? Gosta das obras da Frida Kahlo? Então, você gosta da Frida Kahlo? A atriz e produtora Carla Fragoso chegou para mim e disse assim, Paulo, preciso que você dirija uma peça, que eu tenho um projeto que é sobre a Frida Kahlo. Eu falei, então,
Bem legal, fico muito grato, Carla, eu aceito, só tem um problema, eu não gosto da Frida Kahlo. Mas me dá 48 horas que eu não gosto porque eu não estudei o suficiente. E aí eu fui ver, e o que eu compreendi naquele primeiro momento é que eu não gostava dos autorretratos dela, mas a obra dela era muito legal. E tinha essa obra aqui, e eu digo essa obra porque a gente recriava, e foi o ponto de encontro entre a Frida Kahlo e a Vigor Mortis. Um quadro chamado Unos Quantos Piquetitos, que ela mostrava uma notícia de jornal onde o marido tinha esfaqueado a mulher 50 e tantas vezes, e quando a polícia perguntou por que ele tinha feito aquilo, ele falou que só tinha dado umas poucas facadinhas, uns quantos piquetitos. E óbvio que ela usou isso como uma provocação para o marido dela, o Diego Rivera, que tinha traído ela com a irmã dela e depois dito, mas não significou nada, foi uns quantos piquetitos. E aí eu contei essas duas histórias em paralelo, entre outras histórias também. A história da irmã da Frida Kahlo, a Frida Kahlo não aparecia. Ela só era uma entidade. E a história do marido que matava a mulher depois. E aqui eu aprendi uma coisa de estética do horror muito importante, porque essa cena, ela acontecia no meio da peça. E ela era tão forte que o resto da peça não interessava. Aí eu disse, ninguém prestava atenção, ninguém lembrava do que acontecia dali para frente. Eu disse, não, calma, a gente tem que compreender o lugar de colocar o clímax. Isso vale para outras coisas, se é que vocês me entendem. Enfim, uma outra experiência que a gente fez também, que começou com o Morgue Story, foi trabalhar com integração entre vídeo e teatro. E o auge foi nessa peça de 2007, os 10 anos da Vigor Mortis, Garotas Vampiras Nunca Bebem Vinho, que era um monólogo com a Mariana Zanetti, onde ela contracenava com dezenas de personagens em vídeo. E aqui teve uma crítica, quando a gente apresentou no festival no Rio de Janeiro, que foi muito legal. O cara estava falando mal da peça, ele queria falar mal, mas para mim foi muito bacana, que ele disse assim... o que aconteceria se por fim removêssemos a última atriz que restou no palco? E eu olhava e a crítica dizia, já existe, chama cinema, né? E aí ele falou, e eu ficava olhando e dizia, nada, nenhum dos grandes artistas de teatro pauta o que eu estou vendo. Digo, pô, isso é um baita de um elogio, só que ele achava que era um xingamento. Enfim, obviamente não tinha essa intenção de ter essa disruptura, era mais uma experiência, e foi uma experiência muito legal de deixar orgânico a integração entre vídeo e cena. Como eu sempre gostei muito de cinema, e depois eu passaria a fazer filmes também, foi um exercício muito bacana, trabalhar as linguagens de cinema dentro das linguagens de teatro, não só na estética, mas também na técnica, que eram as projeções. No mesmo ano a gente fez Santa e Domênica, que era uma espécie de episódio de sitcom no teatro, onde essas duas cozinheiras, elas matavam e preparavam um gato como vingança. Era uma peça pequena, de meia hora, assim, mas era bem divertida. Em 2008, tenho muito orgulho de ter feito essa peça. Alguns anos antes, eu tinha tomado ciência de um texto chamado Hitchcock Blonde. Digo, puxa, uma peça de teatro sobre o Hitchcock, li, achei a peça incrível, e não só o texto era bacana, como o texto indicava integração entre teatro e projeção. Eu digo, cara, foi feito sob medida para nós. Mas o texto de um inglês todo bacanudo lá na Inglaterra e tal, enfim, mandei uma mensagem pedindo informações sobre a liberação de direitos para um agente lá e tal, e o agente disse, não, eu preciso que você mande o currículo do diretor, que o autor também é diretor e ele só libera se ele conheceu o currículo do diretor. Eu digo, não sou eu mesmo diretor, então manda o teu currículo. Mandei, uns dias depois chega para mim um e-mail, eu nunca vou esquecer da sensação daquilo. Aparece ali no e-mail Terry Johnson, que era o nome do autor.
Aí eu fui com a mão no mouse assim, né? Cliquei e a primeira frase de: oi, Paulo, aqui é a Terry, autor de Hitchcock Blonde. Vendo o seu currículo, eu vejo que nós fomos separados no nascimento. Aí eu só confirmou aquilo que eu já sabia, de que é uma peça que foi feita para o nosso estilo mesmo. E a gente fez aqui com o Chico Nogueira fazendo Hitchcock, Michele Pucci, linda! Fazendo a Blonde, que era na história a dublê de corpo da Janet Leigh no Psicose. É um texto incrível. Ainda tinha a Rafaela Marques e o Edson Bueno no elenco. A gente também circulou bastante com esse espetáculo. 2009, Nervo Craniano Zero. Nervo Craniano Zero foi uma peça que a gente fez tentando voltar à essência daquela coisa do Grand Guignol, de ter muita sangueira em cena, muita coisa de ciência, mas uma ciência ficção científica, que contava a história de um chip que é implantado no cérebro para você ter surtos de criatividade. E curiosamente a gente estreou a peça em 2009, não sei se vocês vão lembrar disso, naquele mês e meio de pandemia do H1N1, aonde que não chegou a ser, que a gente achava que era grave, mal sabíamos nós o que ia acontecer anos mais tarde, que todo mundo ficou em casa, mas não estava totalmente fechado, e a gente já estava com tudo certo para estrear a peça, e a gente estreou oferecendo máscaras para as pessoas. E que hoje a coisa da máscara em ambientes ficou banalizado quase, né? Por causa dos 2-3 anos de pandemia que nós tivemos. Mas na época, ver as pessoas indo era curioso. E mais curioso ainda, porque a gente pegou pesado nos efeitos. A gente fazia a cirurgia no cérebro, inclusive quem vier assistir a Maldição dos 27 anos, a gente recria essa cena do Nervo Craniano Zero aqui, a gente fazia explicitamente. E foi a primeira peça que nós tivemos uma coisa que não acontece com tanta frequência. Quando acontece, a gente tem sentimento ambíguo. A gente celebra e fica triste e preocupado. A gente teve nossos primeiros desmaios na plateia. As pessoas começaram a passar mal, tiveram que ser levadas para fora do teatro, porque foi forte demais. No mesmo ano a gente fez uma outra peça, que aqui eu consertei aquela coisa de colocar a cena do clímax em vez do meio, no final, que era uma peça sobre o Charles Manson e o assassinato da Sharon Tate, que sempre foi uma história que me acompanhou muito, porque aconteceu em agosto de 1969, a Sharon Tate estava grávida, no início de agosto de 1969, Sharon Tate estava grávida de 8 meses. Eu nasci no final de agosto de 1969, então faziam brincadeiras comigo dessa história, não sei o que e tal, e eu ficava muito obcecado com isso também, de um jeito pessoal, enfim, essas coisas que a gente inventa para a cabeça. E nos 40 anos da história, eu recontei a história do Manson e da Sharon Tate no que eu chamava de um documentário musical de horror. Porque ele era todo cantado, mas ele não era cantado que as pessoas começam a cantar do nada. Não, as músicas elas eram diegéticas, quer dizer, elas pertenciam ao lugar. Porque a gente canta. Quando a gente está no bar, a gente canta. Quando a gente está entre amigos, a gente canta. E, obviamente, o pessoal do Charles Manson, que eram muito musicais, faziam as rodinhas, bicho grilo deles e cantavam. Ou a gente lembra de uma música e começa a cantar junto e tem uma emoção que sai daí, e era exatamente isso que acontecia. E aí eu fazia uma sacanagem com o público. Tinha um momento que a Sharon Tate e o Jay Sebring, que era o cabeleireiro, ex-namorado dela, que ainda estava apaixonado por ela e que morreu junto com ela pelas mãos da seita do Charles Manson, eles estão sozinhos e eles começam a cantar uma música juntos, e dá para ver que é uma música que tem um significado entre eles, uma música que era de quando eles eram namorados.
E aí eles terminam, ele tenta beijar ela, ela afasta e diz, não, como quem diz, estou casada com Roman Polanski, né? Não dá. E aí eles ouvem um barulho. Blackout, coisa que eu nunca faço. Blackout é para os fracos, para quem faz teatro aqui. E quando acendia a luz, já mostrava imagens de notícias da morte da Sharon Tate, mostrava o pessoal no rancho da seita do Charles Manson no dia seguinte dos assassinatos. E o público dizia, ele não mostrou a morte da Sharon Tate, covarde. E eu seguia a história, seguia, até a captura dos assassinos, o julgamento, que foi uma coisa bem espetaculosa, né? O julgamento, um espetáculo de mídia, né? O julgamento do Charles Manson, e que terminava com eles cantando With a Little Help from My Friends, dos Beatles, uma coisa super épica, e daí eu dava aquele blackout de fim de peça. E no meio do blackout do fim de peça, naquela escuridão, a gente ouvia a voz da Sharon Tate cantando aquela musiquinha que ela cantava com o ex-namorado dela. Eu subia lentamente a luz e a gente mostrava uma recriação que a gente fez. Óbvio, com algumas liberdades, mas com seriedade. Se Morgue Story a gente mostrava uma violência quase pastelão, óbvio que para contar a história da morte da Sharon Tate, esse tom não cabe de jeito nenhum. E a gente fez uma recriação granguinholesca, impactante, dramática, levada a sério, do assassinato de uma mulher grávida de 8 meses por malucos completos, controlados por um psicopata. A peça terminava e por muito tempo a gente achava que o público não gostava da peça. Até que a própria Mariana Zanetti, que não estava na peça, mas foi assistir, ela disse, Paulo, a peça está incrível, mas não dá vontade de aplaudir. E claro que não dá vontade de aplaudir. E aí a gente percebeu que o não aplauso era o sucesso da peça. Nem sempre aplauso é... Aplauso é uma coisa que diga, faz bem pro ego, quer dizer nada. Voltamos a pesquisar o Gran Guignol e também projeções em Vigor Mortis Peep Shows. Em 2010, no mesmo ano, a gente foi para São Francisco, na Califórnia, apresentar Forsaken Laboratory, que era um dos Peep Shows que a gente tinha apresentado um pouco antes, dentro de um evento chamado Shocktoberfest, que é um evento produzido anualmente, era produzido, infelizmente acabou, por uma companhia de Gran Guignol de São Francisco, Califórnia, chamada Thrill Peddlers. E a gente fez uma parceria com eles, que foi muito bonita, apresentamos junto com os espetáculos deles lá na Califórnia. Rafaela Marques e a Michelle Pucci faziam esse parto de uma figura demoníaca meio alien aqui também. E na maca está um ator do Thrill Peddlers chamado Dan Bakken, que anos depois já conto. Primeira produção que a gente fez num núcleo do Rio de Janeiro, que não era de horror, era mais da nossa cultura dos quadrinhos, os catecismos segundo Carlos Zéfiro. Carlos Zéfiro foi um desenhista de quadrinhos eróticos nos anos 50, 60, 70, que ninguém sabia qual era a identidade dele. E a história de descobrir a identidade dele era fascinante. Quem descobriu foi o Juca Kfouri. Sabe o Juca Kfouri, comentarista de política, esporte? Então, eu pesquisando para escrever a peça, eu entrevistei o Juca Kfouri. Na entrevista do Juca eu disse, agora eu sei como eu devo escrever a peça. Essa história não é do Carlos Zéfiro, é a história do Juca Kfouri perseguindo o Carlos Zéfiro. O Juca teve na estreia e disse, o Leandro Daniel Colombo, que fazia o Juca Kfouri, não está aqui nessa foto, e o Juca chegou para o Dani e disse assim, você é um Juca Kfouri muito melhor do que eu. Outra parceria com a Carla Fragoso, Avenida Independência 161, primeiro trabalho que eu tive com a Oma. A Oma, Cassandra Speltri, que é uma atriz maravilhosa que está morando na Alemanha hoje em dia e que ganhou o Gralha Azul de melhor atriz por essa peça.
ela fazia um trabalho de fato excepcional. No mesmo ano, Seance, as Algemas de Houdini, com a Rúbia Romani, que está no nosso espetáculo Maldição dos 27 anos, Luiz Bertazzo. Luiz Bertazzo, vocês estão vendo diariamente a cara do Luiz Bertazzo. Ele é o policial barbudo que leva o Marcelo Rubens Paiva embora no Ainda Estou Aqui. Sabe quando entram os policiais e tem um policial barbudo que fica na casa? É o Bertazzo. E veja que coincidência, ele faz um policial da ditadura, e em Seance, as Algemas de Houdini, primeira peça que eu fiz com ele, ele fazia um chefe de um centro de tortura da ditadura. Aí a gente pensa em fazer uma versão para cinema dessa aqui também. Primeiro trabalho em peça de teatro com a incrível, maravilhosa Guênia Lemos, que tinha feito o filme com a gente, já vou falar disso. No ano seguinte, vamos falar de horror na raiz do que a gente tem, e fizemos um espetáculo chamado À Meia-Noite Levarei Teu Cadáver, que era um espetáculo que homenageava o José Mujica Marins, o nosso Zé do Caixão. Inclusive a gente levou ele para a estreia, o Dani fazia, era um monólogo do Dani, e tá ali o Mujica segurando coisa da Vigor Mortis, e ele já bastante velhinho, já perdendo noção de tudo. Foi importante para a gente, embora o espetáculo não tivesse tido um retorno de público que a gente gostasse, porque o Mujica estava muito rancoroso. E quando eu entrevistei ele, antes de fazer a peça, eu acabei levando esse rancor para o texto. E ninguém gosta de ver uma peça rancorosa, né? Então, por isso, acabou meio que afastando a peça, ficando um pouco distante do público, porque eu acabei levando aquela mágoa, aquele rancor que o Mujica estava para dentro do espetáculo, e eu não deveria ter feito isso. No ano seguinte, início do ano seguinte, a gente trouxe os nossos amigos do Trio Peddlers para o Brasil numa celebração dos 15 anos da Vigor Mortis, que a gente batizou de Debutante Sangrenta. A Rúbia Romani fazendo a tal do Debutante Sangrenta. Eles fizeram uma música ainda para nós, aí tinha uma peça deles, o Russell Blackwood e Flynn DeMarco, que os atores que a gente trouxe, mas a gente apresentou só no Rio. Não conseguimos trazer para Curitiba, infelizmente. E aí que entra o nosso magnífico Kenny Rogers. A primeira peça que eu fiz com o Kenny, que foi no ano seguinte de ele se formar, quando ele estava no último ano, eu já achei, digo, esse ator aí eu quero pegar já, que esse aí é bom. E no ano seguinte, ele recém-formado, a gente fez essa experiência maluca, que era o Vigor Mortis Jukebox, onde ele interpretava dentro da caixa, as pessoas assistiam por um buraquinho que tinha dentro da caixa e viam isso aqui, por esse buraco, onde ele interpretava olho no olho para as pessoas, e o resto da plateia assistia por um telão o que estava acontecendo lá dentro. Era uma experiência muito maluca, mas muito gratificante, e que encontrou públicos diversos de uma maneira linda, porque a gente também teve uma experiência sensacional de conseguir levar aí, graças ao nosso então produtor na época, Marco Novak, de levar esse espetáculo para um programa chamado Palco Giratório, Sesc Palco Giratório, que faz uma circulação de espetáculos do Brasil inteiro pelo Brasil inteiro. Então, uma espécie de intercâmbio. Peça do Rio Grande do Norte circula o Brasil inteiro, peças do Paraná circulam o Brasil inteiro, e nós somos os representantes do Paraná em 2015. 10 anos já, Kenny. Que doideira. E a gente apresentou em 36 cidades, 20 estados brasileiros. E ter contato da poética da Vigor Mortis com outros públicos foi muito precioso, né? A gente vê como é se o que a gente está fazendo chega em público de Rondônia, e chegou pesado, né? Que foi em Rondônia a história da barba, que o Kenny interpretava uma criança, mas com uma barba, né? A barba não estava tão grande, mas tinha uma barba evidente ali. E uma pessoa do público, que também depois era motorista nosso lá, disse:
que efeito que vocês fazem de projeção que apaga a barba? Aí a gente, como assim? A barba não é apagada. Não, ele está sem barba na cena da criança lá. Não, ele não está sem barba. Tá sim. A interpretação do Kenny foi tão verdadeira da criança que a pessoa apagou a barba na cabeça. E aí a gente vê o poder do teatro como é bonito. O poder do teatro nas mãos de bons atores. Primeiro trabalho com a nossa, em teatro também, com a nossa ruivona importante, a Michele Rodrigues. Minha irmã do coração, minha irmã de outro ventre, que fez essa personagem, a Bela, a matadora de zumbis, em Marlon Brando, Whisky, Zumbis e Outros Apocalipses, uma peça que tinha 3 atores e 20 zumbis em cena. Foi bastante ousado a montagem disso. Ainda batalhamos para transformar isso em filme, em longa-metragem, que é uma história muito legal sobre para que serve a arte depois que tudo acaba. Depois que o mundo acaba. No ano seguinte, a gente voltou a raiz do Grand Guignol com Duplo Homicídio na Chaptal 20, montando algumas peças clássicas do Grand Guignol, 2. Na verdade, uma era uma adaptação e a outra usava elementos de outras peças diversas. Essa aqui é uma cena que a gente também recria na Maldição dos 27 anos, de uma peça do Grand Guignol da década de 20 chamada Crime no Manicômio. E traz a esplendorosa atriz e vice-presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos, a Raquel Rizzo, a Rúbia Romani, que fez lá atrás, em 2014, e recria agora, em 2024, 2025, a personagem Luísa, Eliane Campelli, fazendo a Tijuana, que era essa louca. Quem faz hoje é a Nathalie Frontiac, e a Rafaela Pedroso faz a Caolha. Em 2015 a gente fez a nossa primeira peça, classificação livre. Mas a gente continuou fazendo horror. Era uma adaptação de um autor que morreu em nossos corações recentemente, chamado Neil Gaiman. Fez Sandman e tal, e ele fez essa história que eu lia para minha filha. Desde que ela tinha 2 anos de idade. Ela está com 19 hoje. E eu disse, cara, é hora de eu fazer um espetáculo que emule essa mesma tentativa que eu tenho de entreter a minha filha, só que entretendo públicos diversos. E com uma missão: eu não vou fazer uma peça para criança, eu vou fazer uma peça para a família. A gente teve uma resposta de uma família que foi sensação de missão cumprida, onde a mãe, o pai e o filho de 5 anos vieram de São Paulo, tinha o Yara Torrente, eles eram muito fãs da banda mais bonita da cidade, e vieram ver por causa da Yara e ficaram por causa da peça. O filho, a cena final mostrava um porquinho falante, e o filho, no último dia, indo já para São Paulo, disse assim: mãe, eu nunca mais vou ver o porquinho. Mas essa não foi a coisa de missão cumprida, foi na história, a Lucy, ela ouve lobos dentro das paredes e ela tenta avisar a família que tem lobos nas paredes. E ninguém da família dá bola para ela. A mãe está preocupada fazendo geleia, o pai está tocando tubo, o irmão está jogando videogame. E ninguém dá bola para ela, mas pro menino pegou o momento da mãe. E ele perguntou no meio da peça para a mãe: mãe, a mãe da Lucy tá braba com ela? E a mãe disse: não, filho, ela só está ocupada. Mas quando eu falei isso, eu me percebi de todas as vezes que eu estava ocupada não ouvindo o meu filho. E na peça, dizia ela ainda no relato, para me fazer chorar ainda, teve muita coisa que meu filho não entendeu porque ele só tem 5 anos. E teve muita coisa que eu não entendi porque eu não tenho mais 5 anos.
e nesse lugar a gente se reencontrou. Eu não posso lembrar dessa história, que eu já... É a sensação de, porra, a gente fez um negócio que chegou do jeito que a gente queria mesmo para o público. No mesmo ano, com a Michelle Rubia, o Ed Canedo, a gente fez Nautilus. Não tinha exatamente horror, violência, tal, mas era ficção científica, na base da ficção científica, fazendo uma releitura de Júlio Verne e 20 Mil Léguas Submarinas. A gente fez um fucking submarino inteiro no palco, que o submarino mexia inteiro, fazia... Foi uma experiência de mega espetáculo onde o cenário era o principal personagem quase. E aí vem o outro queridão nosso, o Kenny ali, enlouquecido com esse cabelão, fazendo Dr. Zola na macabra biblioteca do Dr. Luquete. Rubens Francisco Luquete nos deixou o ano passado, aos 95 anos de idade, e ele foi um grande autor de histórias, quadrinhos, roteiros de filme, muitos do Mojica, inclusive. A gente teve a sorte de conhecer ele e de fazer um espetáculo que homenageava o universo dele nessa peça que teve diversas temporadas também e depois virou uma websérie e filme. Acordei cedo no dia em que morri, era uma outra dessas peças que eu precisava fazer. Alguém aqui já ouviu falar de Ed Wood? Ele já ouviu falar. Ed Wood foi um realizador estadunidense que produziu principalmente na década de 50. E nos anos 70 ele já tinha morrido de cirrose hepática e ele foi redescoberto porque uma revista fez uma lista dos melhores e dos piores filmes de todos os tempos e ele foi eleito o pior diretor de todos os tempos. E o filme Plano 9 do Espaço Sideral foi eleito o pior filme de todos os tempos. Aí todo mundo ficou de, olha, tem que ver que filme é esse. E a obra do Ed Wood, não só o Plano 9, mas outros filmes, passou a ser redescoberta ali nos anos 80 e ele passou a ser cultuado. Principalmente porque os filmes, eles têm problemas, claro que tem, mas tem muito amor. É de uma pessoa que não conseguia fazer os filmes que ele queria fazer, mas ele fazia e ele tinha muito amor pelo cinema. Além de ter uma história bizarríssima, que ele era um cara crossdresser e dirigia vestindo um casaquinho de angorá, saia, cinta-liga, às vezes uma peruca loira, porque ele se sentia bem, era uma identidade visual agradável para ele. Enfim, é um outro... Acordei cedo no dia em que morri, é o título de um roteiro que ele escreveu e morreu antes de poder produzir. Aí eu acabei meio que fazendo essa peça para ser essa extensão da obra do Ed Wood, que eu considero um outro padrinho espiritual. Me senti bastante abençoado esses tempos. No ano retrasado, a editora Darkside publicou um livro de contos, que o Ed Wood escreveu contos de horror e contos eróticos para poder pagar o aluguel nos anos 60 e 70. E ele publicou isso, uma edição linda, como a Darkside sempre faz, com ilustrações da Laerte. E me chamaram para escrever o prefácio, que eu escrevi com muita emoção e me sentindo muito honrado. Quando o livro saiu, eu postei algumas coisas, e o Ed Wood, coisa de americano, né? Nos anos 90, fizeram uma igreja de Ed Wood, onde celebra-se todos os ensinamentos que Ed Wood. E óbvio que a fundadora da igreja é uma mulher trans. E quando eu postei a foto do lançamento do livro, eu que não conhecia ela foi até a foto e disse: como fundadora da igreja de Ed Wood, eu abençoo esse post. Eu nunca me senti tão verdadeiramente abençoado na minha vida. A gente voltou com a experiência do Jukebox em 2019, fazendo ainda outros 2 volumes.
que era o primeiro, que contava aquelas histórias baseadas em canções do Nick Cave, que o Kenny fez. Agora a gente voltava com a Caroline Herrig e a Genia Lemos, que também é a cenógrafa dessa caixa mágica, para outros 2 espetáculos com canções inspiradas em PJ Harvey, PJ Harvey, David Bowie e uma outra cantora que morreu em nossos corações, que é a Amanda Palmer. 2022, fazendo uma... E aqui vem uma outra mensagem importante do nosso guia de sobrevivência. Nunca se satisfaça com o mesmo. Sempre tentar fazer alguma coisa maluca que você não tem ideia de como é que faz. E foi aqui que eu quase desisti de fazer teatro de novo, porque eu fiquei exausto fazendo uma peça de rua. Kenny fazia o personagem título do Circo de Curiosidades do Dr. Lau. Essa adaptação do livro e do filme, que ficou famoso na sessão da tarde, nos anos 80, e que mostrava figuras estranhas, e teve um dia, e esse é outro momento... Eu já gastei a minha emoção contando a história do Lobos nas Paredes, acho que agora eu não vou repetir isso, mas se me pegar num outro momento eu me emociono também. Um dia que estava Curitiba, chovendo, fazer peça de rua em Curitiba. Ideia estúpida. Foi incrível. Nunca mais faço isso na vida. Chovendo, frio, aquele dia que tem aquela chuva úmida que entra nos ossos, sabe? E a gente conseguiu ainda fazer numa parte coberta na Rua da Cidadania do Cachorro, mas ninguém apareceu, porque chovendo. Porém apareceu um menino em situação de rua. Prontamente a produção pegou alguns dos nossos biscoitinhos do camarim e trouxe para ele comer. E a gente começou apresentando a peça só para ele. Depois chegaram outras pessoas. E enquanto ele comia os biscoitinhos e olhava para tudo com fascínio, já seria motivo suficiente para a gente ficar feliz. Porém, à noite, a gente teve mais uma sessão ali no mesmo lugar. E ele voltou. E apareceu mais gente. Bem mais gente, porque já não estava mais chovendo. E não estava tão frio mais também. E no final, na cena da Cleusa, a mulher lobo, que era uma mulher lobisomem que te fazia transformação ao estilo monga, mulher gorila, só que lobo, no final o Ed Canedo fazia a versão lobo, a Gênia fazia a versão mulher. E o lobo saía, dava uma assustadinha de leve, porque peça de rua, mas logo já ficava amigo de todo mundo ali. O menino estava ali, e quando Kenny dizia: Cleusa, agora vamos voltar para se transformar de novo, aí o lobo começava a dar tchau. O menino foi até a loba, olhou e disse: pode me dar um abraço? O Ed estava em prantos por baixo da máscara de lobo, e nós também, na coxia, ou o que a gente tinha de coxia na rua, quando a gente viu aquela cena do menino encontrando um afeto no teatro. E ali, mais uma vez, a gente viu um motivo para existir. Pode ter sido um saco ter que montar e desmontar aquele cenário. Fazer teatro de rua é pesado pra caramba, mas aquele momento valeu todos os esforços, quando a gente vê isso se realizando de verdade. No ano passado, a farsa do olho traído, Michele Rodrigues está morando em São Paulo já há vários anos. Ela disse: mano, tô precisando fazer teatro. Fazia tempo que a gente não fazia teatro com ela lá em São Paulo. Aí eu disse: beleza, vamos fazer uma peça extremamente pessoal, eu falando de angústias muito pessoais,
Mas eu falo de angústias pessoais com cabeça cortada, com pincel enfiado no olho, com pessoas levando tiros, corações sendo arrancados. Porque é meu jeito de me expressar, é meu jeitinho fofo de me expressar. E óbvio, chegamos no último espetáculo que a gente fez. Vocês podem até comparar, né, o Crime no Manicômio lá de 2014 e agora em 2024, A Maldição dos 27 Anos, encenada nesse espaço maravilhoso que nós estamos. Rapidamente falar só sobre cinema. A gente fez então uma adaptação de Morgue Story, Sangue, Barrico e Quadrinhos, e foi muito legal. O Morgue foi um espetáculo que se comunicou com públicos diversos. Daí quando a gente fez o filme, será que ele vai se comunicar com públicos de países diversos? Porque o cinema ele está aí justamente para ser uma coisa em massa, para falar com culturas diversas. Era muito curioso eu não precisar levar cenário quando eu ia para um festival. Eu achei estranho, né? Acostumado com teatro, não ter que levar nada, só minha roupa de gala para a sessão do filme. É esquisito, mas é gostoso, a gente já fez isso. E o Morgue se comunicou lindamente com públicos diversos, de mundos diversos, de países diversos. Só para constar também, um outro trabalho que a gente se orgulha profundamente, que é Nevermore, 3 Pesadelos e um Delírio, de Edgar Allan Poe, onde a gente fez uma adaptação aqui, Berenice, ali Morella, também fizemos do Corvo, e está disponível no YouTube, os 4 Pesadelos e Delírios, você decide qual é qual. Outra adaptação de teatro, a segundo longa nosso, Nervo Craniano Zero, com a Gênia Lemos e a Yara Torrente, primeiro trabalho da Gênia no Brasil, depois de ela ter ficado 10 anos nos Estados Unidos. A Gênia foi personagem recorrente do Law and Order, sabiam disso? A atriz agora faz um monte de coisa, além de ser uma cenógrafa de mão cheia. E o Nervo Craniano Zero também teve uma trajetória de sucesso ainda maior pelo exterior, ganhou um monte de prêmio fora, mais prêmio fora do que no Brasil. Se isso diz alguma coisa, vocês decidem. E eu acho que um dos elogios de crítica internacional que eu mais gostei, eu gosto das críticas bizarras, né? Vocês já perceberam. Foi quando um crítico americano disse que Nervo Craniano Zero era Almodóvar no crack. Eu digo, sim, perfeito, adorei essa definição. É Almodóvar, só que mais loucão. Porque tem uma coisa de celebração da interpretação melodramática, de novela e tal, que o Almodóvar faz nos filmes dele, claro, e a gente fazia aí também. No Trovão, na Show na Tempestade, Michele, Rúbia e Gênia, um segmento de diversos segmentos do filme Histórias Estranhas, que é uma compilação de vários curtas-metragens. Baseado no Macbeth, a gente fez esse curta-metragem falando de bruxas. Em 2016, eu fui filmar, 2018 a gente lançou comercialmente, Virgin Cheerleaders in Chains. Nas viagens com Nervo Craniano Zero, eu conheci um roteirista e produtor de Austin, Texas, chamado Gary Ganaway. A gente ficou amigo. Ele, um tempo depois, eu falei bastante sobre meu entusiasmo sobre filmes de baixo orçamento. Ele escreveu um filme para ser um filme de baixo orçamento sobre filmes de baixo orçamento, que tinha esse nome, que faz uma homenagem àqueles filmes de exploração sexual dos anos 70, Virgens Acorrentadas, foi o título em português, Cheerleaders, Virgens Acorrentadas, que óbvio que o filme em si não tinha nada de exploração, muito pelo contrário. E aqui na tela tem as virgens do título, a Kelsey Przybylski e a Elizabeth Maxwell, todo o elenco de lá, só as sequências de sonho que a gente fez aqui no Brasil, com a Michele e a Camila Fávero. E, enfim, foi a primeira coprodução internacional, então um outro marco muito importante fazer
fazer esse filme lá fora e experimentar um tipo de trabalho diferente também, com o roteiro de outra pessoa, coisa que geralmente não acontece. A gente também fez a versão para longa-metragem, feito ao estilo Sin City, com todos os cenários virtuais desenhados pelo José Aguiar, de A Macabra Biblioteca do Dr. Luquete. Você já viu a Macabra Biblioteca do Dr. Luquete? Não? Então vejam. Aonde que eu consigo ver? No YouTube? Não. Tem que pagar em algum lugar? Tem, mas é só 10 pila para vocês acessarem um catálogo sensacional de filmes de horror de uma plataforma brasileira de streaming chamada Darkflix. É uma plataforma de São Paulo. Eles têm um catálogo incrível, darkflix.com.br. E não estou falando que tem um catálogo incrível porque tem a Macabra Biblioteca. Não, pelo contrário, para mim é uma honra imensa ter a Macabra Biblioteca no meio do catálogo deles, porque o catálogo é bom pra caramba. Tem todos os grandes clássicos do horror. Se vocês gostam, vocês têm que ter Darkflix. E tem várias coisas, só 10 por mês, R$ 9,90. E vejam Macabra lá, que inclusive ajuda no nosso, na nossa estatística com eles, para que a gente continue vendendo outras coisas para eles. A gente também tem em quadrinhos, como eu falei, as parcerias com o José Aguiar, por projetos iniciados pelo próprio José. O José ficou muito entusiasmado pelas histórias da Vigor Mortis, pelo universo da Vigor Mortis, e propôs o projeto tanto do Vigor Mortis Comics volume 1 quanto o volume 2, e depois um projeto que eu fiz, que é o retorno daquela peça que foi o grande fracasso, o DCV XVI Eis o Filho da Luz, que agora é o tema, estou para defender agora, da minha tese de doutorado, um assassino brasileiro chamado Febrônio Índio do Brasil, o primeiro assassino considerado réu inimputável na história jurídica brasileira. Em 1927 ele cometeu os crimes dele, em 29 ele foi considerado inimputável, portanto o interno 000001 do manicômio judiciário no Rio de Janeiro, quem fez o laudo dele, o psiquiatra Heitor Carrilho, depois morreu e passou a ser o nome do manicômio, o manicômio Heitor Carrilho, e o Febrônio ficou ali por 56 anos, porque depois que ele foi considerado inimputável e tinha que ir para um manicômio, ninguém sabia o que fazer com ele, juridicamente. O resultado foi que ele ficou 56 anos dentro do manicômio até morrer. É uma história complicadíssima, tanto um monstro, porque ele matou 2 crianças, quanto uma vítima, porque foi completamente esquecido e ignorado pela justiça, em medidas razoavelmente iguais. A gente não acabou os nossos 27 anos. Em 2025 a gente lança Nunca Terão Paz, o nosso filme com o Kenny e a Michelle, nosso filme pós-apocalíptico, onde eles fazem 2 anjos imortais que se enfrentam de maneira sangrenta, mas nunca morrem, porque eles são imortais e eles estão loucos para se vingar do Deus que os condenou a ficar no planeta Terra por milênios depois dos humanos terem morrido. A gente está para rodar as últimas cenas que faltam e espera lançar no 2º semestre no Janho. Macabra Biblioteca do Dr. A retorno da Macabra Biblioteca do Dr. Luquete volta como uma websérie muito em breve, já está em pós-produção e vai estar no YouTube, acredito que ainda no 1º semestre de 2025, para vocês curtirem gratuitamente no YouTube. Também vamos fazer um curta-metragem chamado O Tiradentes, vai ser o nosso primeiro curta-metragem slasher, com uma premissa que eu não sei como é que ninguém nunca pensou nisso antes. Se os gringos fazem esses assassinos de slasher baseados em datas específicas, Halloween, Sexta-feira 13, Dia dos Namorados Macabro, Natal Sangrento e tal, porra, a gente tem O Tiradentes. Que assassino maravilhoso é esse? Que
começa arrancando dentes das pessoas. E óbvio que vai ter uma conotação política também, que ele é esse hiperpatriota. Já viram para onde vai, né? E... Oi? Senhor. Que vem nos próximos 27 anos. E o que a Vigor Mortis faz para sobreviver? Além de todas essas regrinhas que não existem, regras para você saber o que é adequado para seguir adiante, mas é encontrar esses momentos que fazem valer a pena. E para poder encontrar esses momentos, a gente tem que continuar fazendo de novo. O dramaturgo irlandês Samuel Beckett tem uma frase bem famosa que serve muito para essas horas. Ele diz, erre de novo, erre melhor. Então a gente continua errando, mas a gente está tentando melhorar nos nossos erros ao longo desses 27 anos e eu vou longe por mais outros 27 e outros 27 e outros 27 até onde eu conseguir estar com energias para fazer. Às vezes desistindo, mas como Vigor Mortis é um nome que brinca com o termo de medicina legal sobre o rigor mortis, a rigidez causada depois da morte, só que vigor é a vida causada a partir da morte, é esse trocadilho. Então, assim como todos os nossos zumbis e catalépticos, a gente até pode morrer um pouquinho, mas a gente volta. Muito obrigado, gente. Perguntas, provocações, indagações, tomates, bocejos. Eu acho que vale talvez um apanhado dos teus tópicos de sugestão. Quando você fala assim, lições aprendidas, né? Quando você faz o tópico das lições aprendidas. Eu preciso fazer o fluxograma disso, mas eu sou de humanas. Isso nem é fluxograma, talvez só as dicas, né? A frase que você coloca ali, elas são bem valiosas, porque são 27 anos de história. Sim. Não são 27 anos de tentativa, são 27 anos de história. Eu prometo que eu faço isso pro vídeo. Tá? Prometo, vou fazer isso. Muita coisa veio de improviso aqui na hora, então eu acho que eu organizo melhor pro vídeo. Mas é uma boa ideia, prometo fazer. Obrigado. Você falou como é difícil realmente sobreviver trabalhando com cultura, porque tem toda uma questão de verba e tal. E se a gente tiver alguma produção barrada, assim, tanto por conteúdo ou por alguma outra dificuldade nesse sentido, porque eu imagino que a gente que é do museu, às vezes tem as coisas barradas por inteiro, assim. O tempo todo. Uhum. O tempo todo. Não é mais tão difícil, porque pelo histórico a gente já consegue pelo menos dizer, a gente já fez e deu certo. Uhum. Mas ainda assim é difícil de convencer, a gente sempre volta a quase uma estaca zero. Vou te dizer um caso. Quando a gente foi pedir o financiamento para o filme Nervo Craniano Zero. Uma das pessoas que estava na comissão, ela confessou para a gente, depois, não vou dizer o nome dela para manter a integridade, ela confessou para a gente que as pessoas que estavam na comissão estavam pegando os projetos e dizendo, esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Nervo Craniano Zero, esse não. E ela, por que não? E as pessoas da comissão responderam, porque isso é horror. E horror não é culturalmente relevante. E aí ela, gratidão eterna, replicou. Primeiro, eles mostraram no projeto que o Morgue Story teve um êxito. Então,
Funcionou, o projeto está todo certinho, bonitinho. Segundo, o que significa uma coisa ser culturalmente relevante ou não? Terceiro, quem somos nós para ditar o que é e o que não é culturalmente relevante? E com isso ela convenceu. E a gente conseguiu. Mais adiante, quando a gente estava tendo um debate, fazendo uma temporada na Macabra Biblioteca em São Paulo, estava presente no debate uma coordenadora de projetos do Itaú Cultural. E eu contei essa história e perguntei, o que é uma coisa ser culturalmente relevante para você? E ela disse, bom, tem que começar sendo culturalmente relevante para quem propõe o projeto. Que é da onde virá a paixão para quem vai receber aquilo. Então, acho que essa foi uma coisa muito valiosa que ela falou naquele dia. Começa, e que tem a ver com aquilo que eu tinha falado anteriormente, do espetáculo ser legal primeiro para você, e não de um jeito narcisista. De ser culturalmente relevante para quem está montando aquela ideia. De ser um exercício de afeto de quem está apresentando aquele projeto. Eu não faço projeto só por fazer. Eu só faço projeto que eu acredito profundamente. Porque assim, a gente não está ficando mais rico, né, Kenny? Então, vamos enriquecer pelo menos com as experiências que a gente vai ter com esses projetos. Portanto, eu não vou fazer uma coisa que vai agradar o público por agradar o público. Não, vou fazer uma coisa que agrade esse público aqui. E nós. O que é legal de fazer agora? Para nós. É uma peça de rua, é uma peça para toda a família, uma peça adolescente, como foi o Nautilus, é um labirinto de horror, como está sendo essa, e às vezes pode até acontecer de você começar a peça e dizer, putz, eu não estou me envolvendo tanto com essa produção como eu esperava. Não se culpe por isso, acontece. Mas pelo menos ela existiu e fez parte da experiência. Mas não tem como a gente convencer as pessoas, e eu acho que, Lúcia, pelo pouco que eu te conheço, a tua paixão que você tem pelo trabalho é o lugar da onde deve ir para lançar os projetos. E eu já falei para a Fabíola, coordenadora aqui do museu, que eu estou decidido a sempre ser o campeão, sabe a coisa do campeão? O cara que vai na frente para qualquer coisa, a primeira lança vai em mim. Mas também, se for o caso de eu conseguir abrir, todo mundo vem junto. E eu estou disposto a ser o campeão desse espaço aqui para fazer um espaço cultural que ressignifique, que é o que a gente está tentando fazer. Ressignificar. A cena do... a gente faz no 27 anos uma cena de burlesco que é no único espaço que para mim ainda se mantém melancólico aqui. Porque eu acho que aqui já está ressignificado, aqui do lado na autópsia já está ressignificado, eu já não sinto mais as energias pesadas, nem aqui nem aqui. Super tranquilo. Estou em casa. Só não vou entrar ali dentro porque falta limpar. Mas por uma questão de limpeza. Mas não de medo, de fantasma. Não. Agora, a capela... ali tem peso. E aí eu fiz questão de colocar ali a cena mais alto astral da gente, que é uma cena de burlesco super zoeira. E aí a Luciana Penante, que está na aula de escrita, e que é a coordenadora daquele passeio Curitiba Sombria, ela falou... Putz, eu sentei aonde ficavam os cadáveres e nem percebi. Eu disse, era exatamente isso que a gente queria. Que não se lembre mais.
ou que tenha um significado ou um peso pelo menos muito menor. E que a gente compreenda a importância, compreenda os significados passados, mas entenda os significados presentes. Enfim, já estou digredindo aqui. Vocês pensam em fazer uma representação daquela do Charles Manson? Muito obrigado pela pergunta. Depois a gente te dá os R$50. É muito boa essa pergunta, porque a peça Manson Superstar, não, a gente não pensa em fazer de novo. Porém, olhe para aquele cara barbudo ali atrás, tá vendo o Kenny ali? A gente está montando ainda um projeto, agora para o Mecenato Municipal, chamado, espero que a gente faça, é um longo caminho, tem que aprovar, tem que convencer as pessoas que vale a pena contar a história de um psicopata manipulador, e conseguir os patrocínios, fazer a montagem. É um longo caminho. Então na melhor das hipóteses, 2026, na melhor das hipóteses. Se a gente conseguir aprovar tudo. Mas a gente está dedicado a montar um projeto chamado Old Man Manson, que vai ser um monólogo do Kenny interpretando o Manson abandonado na cadeia, anos depois de ele ter feito tudo o que fez. E antes de morrer. Então, Old Man Manson. Kenny já está aprendendo a tocar violão. Mas, olha só, a gente nunca fez propaganda de uma peça tão cedo, né, Kenny? Ele sabe de nada. É isso, então. Oi. Por que você sente que vocês usam tanta projeção? Porque sempre que eu vou ouvir coisa de teatro usando projeção, sempre cito o Viggo Mortensen. Você acha que é tipo uma solução para colocar mais violência no teatro? Ou é coisa de paixão sua por cinema? Sei lá, vocês sempre são conhecidos por isso. A gente não está fazendo mais tanto projeção. Eu já não faço. Mesmo porque eu acho que a projeção no início era também uma coisa de... uma campanha que eu fazia para transformar a projeção em algo orgânico no teatro. E eu acho que isso aconteceu. A gente colaborou um pouquinho com isso. Me lembro que um curador do festival lá de Recife falou que depois que a gente apresentou o Morgue Story lá, ele disse assim, apareceram depois umas peças com uso de vídeo bem parecido com o que vocês fizeram em Recife. Eu digo, que legal, muito lisonjeiro. Muito lisonjeiro usar, né, a gente como referência para fazer outras coisas. Não acho que seja para usar mais violência. Eu acho que eu gosto de compreender bastante novas ferramentas. Eu sou meio nerd nesse sentido. E gosto de trazer novas ferramentas para dentro das produções. Projeção já não é mais uma ferramenta nova, não me interessa tanto. Se for o caso de usar, eu uso, se não for, não uso. Não tenho tido vontade de usar, mesmo porque agora a parte de projeção me interessa muito mais fazendo filme do que fazendo peça. Mas como peça, para unir essas linguagens, numa época que eu não fazia cinema, então eu fazia um teatro-cinema, que era algo que me interessava bastante. Mas, de novo, volta a coisa de você integrar. Ninguém mais hoje em dia fala tanto de projeção como uma novidade, como uma coisa. Que bom, isso é ótimo. Do mesmo jeito que ninguém fala que é uma novidade você usar som mecânico pré-gravado no teatro. Mas era uma novidade nos anos 50. De você usar luz elétrica no teatro. Mas era uma novidade nos anos 1910. E a projeção já está integrada. É mais uma ferramenta que ajuda a contar histórias no teatro. Eu dei aula de uso multimídia no curso de artes cênicas durante alguns anos. E a coisa que eu sempre insistia era:
Se a tua história pode ser contada sem a projeção, não use. Você só usa a projeção se a tua história não vai fazer sentido ou vai conseguir potencializar o seu sentido, pelo menos, através da projeção. Só isso. Aí você usa. Então a gente sempre usou, e eu acho que muita gente falava das nossas projeções positivamente, porque essa missão eu acredito que é a mais importante para o uso de multimídia no teatro, que é um uso de multimídia não mecânico, mas orgânico na narrativa. Eu falava para os alunos assim, vocês sabem como é que vocês plugam um cabo HDMI entre um equipamento X e um equipamento Y? Se vocês não sabem, não usem projeção. Ou estudem muito para que a parte técnica não seja um impeditivo, ela não fique na frente da parte criativa. Quando você dominar a técnica totalmente, e você nem percebe, você já sabe onde é que você pluga esse cabo, pluga esse cabo, pluga esse cabo, você não se preocupa mais com a parte técnica. Você se preocupa com a parte criativa. Aí é legal. Sacou? Respondi? Sigam a gente nas redes sociais, ative o sininho. Ah, eu estou gravando isso para o YouTube. Ative o sininho, é verdade. Se inscreva e ative o sininho. E dá o like, faz todo o engajamento necessário. E acompanhe os nossos trabalhos nos palcos, nas telas, no celular e tudo mais. Obrigado, gente. Muitíssimo obrigado mesmo.